Aleluia. Glória a Deus. Não deu. Oh my gosh. Ok. Agora deu certo. Amém? Paz do Senhor Jesus. Estamos. Oi? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez com a palavra viva para falar um pouquinho do nosso Deus. Nós estamos aqui direto da rádio, do estúdio da Igreja Batista Vida Nova, aqui na 60 Road Street. Que Deus abençoe a sua vida, seja conosco, porque nós vamos falar um pouquinho do nosso Deus. Amém? Já vou deixar a Sula dar a sua saudação. Estou checando aqui também. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É um prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Igreja Batista Vida Nova de Freme, Ministério Pastor Aldemir Acema Anastácio. E você que está entrando nessa live agora, nós queremos te convidar a permanecer conosco, abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo ministrar uma palavra na sua casa, no seu coração, na vida dos seus amigos. Compartilhe agora conosco essa live, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Quem sabe é essa palavra que vai ter uma palavra rema, que vai tocar no seu coração e vai te livrar do fogo do inferno. Você que ainda não está na presença do Senhor, quem sabe é através desta palavra que o Espírito de Deus te toca nesta noite. Eu quero te convidar a estar conosco. Nós também estamos na rádio, né? www.radiocidade.com.br, ao vivo aí, para aqueles que estão nos ouvindo. E estamos também no YouTube, IBVN Framingham Live Stream. E eu não sei se hoje vai dar para entrar, né? Mas, em nome de Jesus, nós estamos no Facebook. Então, nós queremos te convidar, amigo, amado irmão, a compartilhar essa live neste momento, a qual nós vamos estar aqui até às 8 horas, na presença e na dependência do Senhor. O presbítero Júlio vai estar trazendo uma palavra para o nosso coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos falar poderosamente através da vida do servo dele. Fica conosco. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós queremos falar de um assunto, como se diz, a Bíblia é toda atual, né? Muito atual nas nossas vidas. Deus está no controle de tudo. Porque quando a gente passa por uma tribulação, quando a gente vê a injustiça do mundo, quando a gente vê a falta de amor, a gente vê tantas coisas erradas acontecendo, ou quando eu passo por uma provação, por uma doença, por alguma coisa, a gente logo fala, né? Por que Deus? Onde está Deus nisso tudo? Deus se importa comigo? Olha as perguntas, questionamento que a gente faz. Deus se importa comigo? Por que Deus não age na situação? Por que Deus não muda alguma coisa? Por que Deus não faz alguma coisa? Isso aí a gente passa todas as vezes quando passa por tribulação. Se nós for lermos também a palavra de Deus, a Bíblia, nós vamos ver quando Davi, lá no Salmo 122, no Salmo 22, ele fala isso. Ele fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estão tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde. De noite, e não recebo alívio. Nós também podemos ver isso também na vida de Elias, quando ele confrontou Jezabel. Depois daquilo tudo, ele derrotou aqueles 450 profetas de Baal. E ali Jezabel, ele correu, porque falou que ia matar ele. Primeira coisa que ele foi, se escondeu na caverna e falou: eu quero a morte. Nós vemos também isso na vida de Jonas, quando Deus, né, deu alívio para os ninivitas, para a cidade de Nínive. Ele falou assim: agora eu quero a morte, eu não quero mais, porque é uns conflitos que passamos. Mas o interessante é que Deus deixa isso escrito para nós na palavra de Deus, para a gente poder ver a grandeza dele, que ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E para a nossa meditação, quando a gente fala sobre esses questionamentos, eu coloquei aqui para a gente poder falar um pouquinho da vida de um profeta, que é pouco conhecido na Bíblia. Poucas pessoas falam muito pouco sobre ele. Mas tem música sobre esse profeta, né? É Abacuque. Nós podemos ver que
Tem até aquela música, né? Ainda que a figueira não floresça, falta alimento no pasto, mas eu todavia me alegrarei dele, sou eu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse homem. Por quê? Porque também Abacuque, ele ficou com um pouquinho dessas queixas dele, ele ficou entre a razão e a sua fé, porque ele não poderia fazer nada de acordo com aquela situação. Mas vamos ler aqui, Abacuque capítulo 1. Vamos começar no capítulo 1 para a gente poder entender melhorzinho sobre esse questionamento, se Deus realmente está no controle de tudo, porque vem tanta perversidade, tanta injustiça, tanta imoralidade, tantas coisas ruins que nós vemos através da mídia, através da situação. Abacuque fala assim no capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti? Violência, sem que traga salvação. Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta, conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. Olha o conflito desse homem. Mas nós temos que ver que Deus está no controle de tudo. Eu separei aqui, eu até pedi para a Sula ler para nós aqui, Isaías 55, 8 e 9. Lê para nós aí, amor. Isaías 55. 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus... Eu acho que eu tenho que estar no microfone aqui, né? Tá no microfone, tá bom. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Então Isaías está falando que os caminhos do Senhor não são nossos caminhos. Abacuque, eles estão que nem nós estamos que nem naquele dia de Abacuque. Nós queremos que Deus seja assim, nós oramos a Deus, nós questionamos a Deus, e logo nós queremos que Deus faça com a varinha mágica, plim, e resolve todos os nossos problemas, elimina toda aquela situação que aquele povo de Israel estava passando, porque quando Abacuque ele escreveu, aquele povo, ele era, para a gente voltar aqui um pouquinho, Abacuque era contemporâneo de Jeremias. E Jeremias já estava profetizando que ia vir um castigo sobre a iniquidade daquele povo de Israel. E Abacuque agora ele estava ali contemplando aquela situação daquele povo, que eles eram violentos, eles não tinham justiça, eles tinham adorado outros deuses, estavam com perversidade, com moralidade. Então ele começou a olhar aquela injustiça toda e queria que Deus fizesse alguma coisa. Como muitas das vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa quando a gente vê uma situação de injustiça, né? Nós vimos agora há pouco tempo, essa semana mesmo, uma coisa horrível daquela criança lá do barril. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas por quê? Que nós queremos que Deus resolva do nosso jeito, mas não é isso. Os caminhos do Senhor é maior do que os nossos. Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. Ele sabe, porque Deus sabe que lá na frente o que vai acontecer. O interessante é que nós oramos assim: Senhor, faz justiça. Mas não. Deus ele vai te dar oportunidade de você ser justiça, fazer justiça, de você ser justo diante da injustiça. Nós oramos pedindo para Deus para poder cessar da paz. Apesar, o que é que Deus vai fazer? Não, Deus vai te dar oportunidade de você semear a paz em meio à contenda. Nós pedimos para Deus assim: Senhor, traz o amor no mundo, porque a falta de amor está terrível, eu não consigo ver essa injustiça mais. Mas Deus ele já deu o amor dele, provando que ele deu o seu filho ali na cruz do Calvário por nosso amor. Ele deu o seu filho, ele já deu o amor para nós. Mas só que ele vai te dar a oportunidade de você, de quê? De você executar o amor através dessa situação. Nós temos que ver que Deus está no controle de tudo. Mas Abacuque não sabia. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que no versículo 5,
Jeú logo começou a dar resposta para Abacuque. E ele fala assim: olhe as nações e contempla-las. Fica atento e pasme, pois no dia de vocês farei algo em que não creriam, se lhe não fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e ímpia, que machucará toda a extensão da terra, para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Uma nação apavorante e temível, que cria as suas próprias justiças e o promove a sua própria honra. Como eu falei, Abacuque era contemporâneo de Jeremias. Nabucodonosor, ele já havia 20 anos que ele estava reinando na Babilônia. E ali ele começou a conquista do mundo, daquele mundo antigo ali. Ele começou a guerrear e começou a conquistar, e ela estava chegando, Nabucodonosor já estava chegando perto de Jerusalém. E aí Deus falou assim: olha, Abacuque, fica tranquilo que eu estou no controle de tudo, eu estou trazendo o povo da Babilônia para poder fazer um juízo contra esse pessoal que me abandonou. E Abacuque fica ali, aquela coisa ali, ele fica desesperado. Ele não entende aquela resposta de Deus. Geralmente é isso, irmão. Quando a gente está passando por uma tribulação, quando a gente está passando por uma prova, quando a gente vê uma injustiça, a gente logo, quando a gente vê as palavras de Deus sendo ministradas nas igrejas, a palavra de Deus sendo ministrada nas lives, a palavra de Deus sendo ministrada até nas praças, Deus está falando, Deus está orientando que vai trazer o juízo, que vai fazer isso, que Ele vai poder organizar tudo, e a gente ainda não entende. Não entende. No versículo 12, aí Abacuque vai questionar Deus de novo. Ele fala assim: tu não és demais, tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Aí ele continua: Senhor, tu designa esta nação para executar juízo? Ó rocha, determinante que ele aplica castigo? Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal, não pode tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que fica calado enquanto os ímpios devoram o que são mais justos do que eles? Aí Abacuque começa a questionar Deus, né? Como é que ele pode levantar um povo ímpio para poder trazer juízo àquele povo que era escolhido dele? Era um povo separado, era a menina dos olhos de Deus, né? Mas ele tem que ver que Deus fala assim, ó: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também se fará. Gálatas 6. Aquele povo via pecando contra Deus, e Deus estava trazendo agora um juízo sobre ele, trouxe aquele povo tão terrível que é a Babilônia, para poder trazer juízo sobre aquele povo. Mas nós temos que ver, irmão, como Deus está no controle de tudo, como Deus sabe fazer as coisas certas. Por isso que nós lemos aqui Isaías 55, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45, diz assim: porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Deus, ele sabe muito bem, porque através daquela perseguição, através daquele cativeiro que Deus estava trazendo para aquele povo de Israel, para encontrar com Deus de novo, ele estava fazendo grandes coisas naquela nação de Israel. Nós podemos ver isso hoje também. Nós vivemos nessa pandemia, nós já vamos fazer 1 ano que nós estamos nessa pandemia da Covid-19. Deus está fazendo muitas coisas, e muitas das vezes a gente não entende. Vamos mudar um pouquinho e trazer aqui para o contexto da igreja dos dias de hoje. Agora eu quero falar para nós líderes, pastores também. Nós temos que ver, quando Deus levou aquele povo para o cativeiro, ele levantou grandes homens ali naquela provação que estava vindo sobre Israel.
Se você for ler o livro de Daniel, como ele levantou aquele jovem, ali foi nascido um grande ministério na vida de Daniel. Daniel, ele foi um dos grandes homens naquela época. Junto com Daniel estava Sadraque, Mesaque e Abidnego. Como aqueles homens também, eles fizeram a sua história naquela época. Por quê? Porque até hoje todo mundo, quando fala de Daniel, fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego, fala do livramento de Deus que deu ali naquela fornalha, onde aqueles 3 jovens foram jogados ali e eles saíram ilesos, porque o 4º homem estava com ele. Irmãos, é na tribulação, é nessa perversidade tudo, Deus ele quer levantar grandes homens para poder pregar o evangelho dele. Assim também como ele levantou Neemias para edificar aqueles muros de Jerusalém, ele quer levantar você, quer me levantar eu para poder pregar as boas novas para o Senhor. Nós estamos precisando de pessoas para construir os muros. E ele conta conosco mesmo. É por isso que vem tanta injustiça, vem tantas coisas erradas, mas que nós vamos fazer diferença nisso tudo. E outra, Deus levantou Esdras, isso tudo, irmão, foi tudo no cativeiro. Foi tudo naquela provação, porque Deus estava no controle de tudo. Nessa pandemia, eu creio que Deus vai levantar grandes homens, grandes mulheres de Deus para fazer grandes coisas na obra do Senhor. Não se preocupa que a igreja estiver vazia, estiver sem membros, porque Deus ele está contando com poucos. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor estarão no reino dos céus. É a palavra de Deus. E Ele quer fazer grandes coisas comigo e com você. E geralmente a gente não entende por que isso tudo. Porque quando vem essa perseguição, igualzinho Abacuque estava falando assim, como pode essa pessoa, esse povo tão perverso vir trazer juízo sobre nós, um povo tão bom? Aí nós podemos falar, como pode essa epidemia vir trazer tantas coisas ruins para nós que te serve, Deus? Tantos servos de Deus morrendo, tantas igrejas fechando, tantas coisas ruins acontecendo, mas porque Deus quer levantar um grande povo, um grande exército, um grande memorial para que as pessoas possam ver a grandeza dele nesses últimos tempos, antes que Jesus venha rebater a sua igreja para morar com ele eternamente no céu. O propósito disso tudo, Deus está no controle de tudo? Sim, Ele está. Porque nós não sabemos o amanhã pertence a Deus. Deus ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Só que Abacuque ele não compreendia aquilo e começava a questionar. E ele questionava, e Deus começa a responder para Abacuque. E aí entra aqui no versículo capítulo 2, versículo 2. Deus responde para Abacuque. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que leia facilmente, pois a visão guarda um tempo determinado. Ela fala por fim, e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quando Deus estava falando aqui para Abacuque, ele estava falando que existe um tempo que ele usa essas situações para poder trazer o povo dele de volta para ele. Né? Nós sabemos que logo após 66 anos, o povo de Deus ele foi liberto. Ele saiu do cativeiro. Ele tinha falado com Daniel que ia ser 70 anos, mas ele abreviou 4 anos. A misericórdia de Deus é tão maravilhosa que ele tirou 4 anos de sofrimento. Foi aí que levantou Esdras e Neemias para edificar o templo dele. Que nós falamos aqui, que Deus usa situações para poder levantar grandes homens. Neemias era um simples copeiro. Daniel, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abidnego eram só uns adolescentes quando eles foram presos. Quando eles foram levados para o cativeiro. Mas eles foram grandes homens, fizeram grandes coisas no reinado, não só do rei da Babilônia, que é Nabucodonosor, mas também no reinado do rei Dario. Como nós vemos com Daniel, Deus livrou ele na cova do leão. Então, meu irmão, nós temos que ver isso. A gente questiona muito porque nós não sabemos qual é o pensamento que Deus tem para nós.
nós temos que ver que Deus, ele é soberano. Como diz a minha esposa, né? Ele não é um velho gagá que ele não sabe o que está fazendo. Ele sabe. O problema nosso é que nós não sabemos o que ele faz, o que ele está fazendo. Tem hora que nós entramos nesse conflito. Assim como Abacuque entrou. Um conflito moral entre a razão e a fé. E muitas das vezes isso tem hora que tem destruído muitas pessoas. Tem destruído muitos crentes. Muitos servos de Deus têm parado no meio do caminho porque não compreende as coisas de Deus. Porque a Bíblia fala que o final das coisas são melhores do que o início dela. Eu até esqueci onde está esse versículo. Mas depois eu vou anotar isso. Você acha aí para mim? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Deus é assim, irmão. As coisas, ele está no controle de tudo. E Deus respondeu isso. Porque quando ele respondeu isso, ele continua falando ainda. Escreve isso numa tábua. Por quê? Porque ia demorar algum tempo e isso não ia falhar. Por isso que a Bíblia está aqui para nós escrita. Ele deixou tudo escrito para nós, porque tem profecias aqui que ainda não vai demorar, mas vai chegar. Porque ele fala aqui, ó, pois a visão guardará um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Irmão, a palavra de Deus, quando eu me converti, um professor me fez uma pergunta: por que você acredita na Bíblia? Eu não tinha noção. Eu falei assim, porque a palavra de Deus? Ele falou assim, mas isso é muito pouco. Aí foi fazendo a pergunta pelos jovens, para todo mundo lá. Ele falou assim, olha, sabe por que eu acredito na Bíblia? Porque tudo que está escrito nela já se cumpriu. Tudo que está escrito nela está se cumprindo. E tudo que está escrito nela vai se cumprir. A palavra de Deus é certa, ela vai se cumprir. Assim como cumpriu com aquele povo ali. Deus veio, usou aquele povo, os babilônios, para poder trazer perseguição, para trazer juízo sobre aquele povo dele. Depois ele usa os assírios para poder trazer juízo sobre a Babilônia. E assim é, irmão. Um dia isso tudo vai cessar. Mas Deus falou uma coisa muito certa aqui nesse próprio capítulo 2, que ele fala assim, ó. Escreva, o ímpio está invalidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Outras traduções diz, mas o justo viverá pela fé. Irmão, quando nós colocamos a nossa razão diante da circunstância, nós fraquejamos na nossa fé. A Bíblia fala, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. E ele fica falando assim, olha, sabe por que eu quero que... Deus falando isso para Abacuque, sabe por que eu não quero que vocês se preocupem com os ímpios? Porque olha que ele fala aqui, os 5 ai do livro de Abacuque. Ele fala assim, ai daqueles que amontoam bens, roubando e enriquecendo, mediante a extorsão. Aí ele começa a proferir juízo sobre aquele povo que não quer saber de Cristo. Até mesmo essas pessoas que dizem que ser cristão, mas não serve a palavra, não segue a palavra de Deus. Vai trazer juízo. Ai daqueles que obtêm lucro injusto para a sua casa, pois o seu ninho no alto, escapando da garra dos maus. Ai daqueles que edificam a casa com sangue, estabelece como crimes. Ai daqueles que dá de bebida ao seu próximo, misturando com seu furor, até que ele fique bêbado, para que contemple a sua nudez. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira? O Senhor, porém, está em seu santo trono. Diante dele, fica em silêncio toda a terra. Deus vai trazer juízo. A Bíblia fala que ele vai trazer juízo
tudo que nós fizemos, que seja bom, que seja mal, até o que está sido encoberto, Deus vai trazer o juízo. Irmão, não se preocupe com esse mundo que está de mal a pior, podemos dizer assim. Deus, geralmente, quando a gente entra nesse conflito, é a hora da gente orar mais, de buscar mais, ouvir mais o Senhor, buscar mais a sua orientação, porque Deus, ele é justo. E ele fala aqui, quando ele continua falando assim, né? E Abacuque ouve aquela resposta de Deus, vê aquele clamor maravilhoso, vê aquela misericórdia de Deus tão grande com a vida de Abacuque, respondendo todos os questionamentos que ele faz. Mas nós temos que ver que nem todos os nossos questionamentos Deus vai responder. Mas aqui ele respondeu. Por quê? Porque ele queria que nesse tempo também nós podemos falar. Nós poderemos até questionar. Mas nós temos que saber que Deus está no controle de tudo. E aí era Abacuque. Você quer falar? Não, a pastora Maria mandou para nós aqui a citação que você falou que é melhor o fim das coisas do que o princípio. Eclesiastes 7:8. É isso aqui. Pastora Amada, muito obrigada, pastora Maria. Muito obrigado. Eclesiastes 7:8. É melhor o fim das coisas do que o princípio. Então, meu irmão, nós temos que ver isso. Nós não sabemos hoje. Nós estudamos uma lição maravilhosa a respeito da vida de Jó. Jó, no momento algum, ele blasfemou contra Deus. Ele passou por aquela provação toda, mas o fim dele foi maravilhoso. Mas aí, quando Deus explica isso tudo para Abacuque, quando Deus fala que ele vai trazer juízo à injustiça, porque Abacuque, irmão, ele estava falando da igreja de Deus naquela época. Ele estava falando dos crentes, não estava falando, ele estava falando, não era da injustiça ali, era da igreja de Cristo. Da igreja dos separados dele, do povo de Israel. Essa palavra também é para nós. A injustiça que está no meio do povo de Deus. Porque a Bíblia é clara, irmão, que ela fala que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, arrogantes, presunçosos, o amor de muitos esfriaria. Não se engana. Mas por isso que nós temos que ler a Bíblia, ouvir e trazer isso para a nossa meditação, para que nós possamos abrir nossa mente, para que nós possamos ver a grandeza de Deus e não se preocupar com a vida dos outros, porque a Bíblia fala que cada um dará conta de si. O que mais me encanta do Evangelho é isso. Cada um dará conta de si. Eu não vou pagar pelo pecado da minha esposa, nem ela vai pagar pelo meu. Eu vou pagar pelos meus. O que Deus estava querendo falar para Abacuque é isso. Abacuque, não se preocupe, continua firme. Eu vou trazer juízo, eu vou trazer esse povo para o meu lado. Essa pandemia, irmão, é para trazer o povo de volta para Deus, mas só que, infelizmente, muitos não conseguem ver isso. E continua ainda vivendo a sua vida aleatoriamente. Mas um dia vai vir o juízo. E nós já falamos que o juízo vai ser primeiro na casa do Senhor. É para os crentes. O juízo primeiro vai vir na casa de Deus. Para depois no mundo. E aí, quando Deus abre a visão de Abacuque, abre o entendimento de Abacuque, aí Abacuque começa a falar com ele no capítulo 3. Abacuque começa a orar a Deus e falar com ele assim. A oração do profeta Abacuque. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus altos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-nos conhecida em nosso tempo. E em tua ira lembraste da misericórdia. Deus, lembraste da misericórdia. Deus veio de Temar. O santo veio do norte de Parã. Sua glória cobriu os céus. O seu louvor encheu a terra. Seu resplendor era como a luz do sol. Raios lampejantes de suas mãos. Aí, Abacuque agora começa a lembrar da grandeza de Deus. Né? Aí a gente vai lá no livro de Lamentações, capítulo Lamentações 3:21, que fala assim, ó. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Irmão, quando nós vemos tantas iniquidades, quando nós vemos tanta injustiça, quando nós vemos tanta falta de amor, Deus ele só quer que a gente faça diferença onde nós estamos vivendo, no meio que nós estamos vivendo. Aí você começa a lembrar de tantas maravilhas que Deus fez na sua vida, fez na minha vida e ainda continua fazendo. Eu só estou aqui porque Ele me permitiu estar aqui, porque eu também peguei esse Covid e olha que eu passei muito aperto. Parecia que eu não ia sobreviver, mas aprove de estar aqui. E assim são milhares de pessoas. Deus ainda ele conta comigo e conta com você para a gente fazer diferença nesse mundo tão imperfeito, nesse mundo tão cruel, nesse mundo tão sem justiça, nesse mundo tão sem paz, tão sem amor. Ele só quer contar conosco para que nós possamos fazer diferença. E Abacuque falou para ele: Senhor, faz de novo essas maravilhas que o Senhor fez no passado. Aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, aquelas pragas que o Senhor fez, que tirou o povo do Egito. Senhor, aqueles relâmpagos, quando o Senhor deu a lei do Senhor lá no Monte Sinai, aqueles trovão, aquela maravilha que o Senhor fez através de Moisés. Deus ele está fazendo isso tudo nas nossas vidas. Porque Deus, ele conta conosco, irmão. Agora ele fala isso, por isso que eu falei aqui, Lamentações 3:21. Quero trazer na memória aquele que me pode trazer esperança. Nós não podemos ver essas coisas ruins, porque realmente vai enfraquecer nossa fé. Nós temos que ver e fazer diferença de onde nós estamos. Abacuque, ele só queria fazer isso. Trazer esperança. Queria lembrar das maravilhas que Deus fez, das maravilhas que o Deus tem feito. Irmão, quantas bênçãos o Senhor tem dado na nossa vida. Quantos livramentos o Senhor tem dado na nossa vida. O nosso problema, que nós focamos nas coisas erradas. O nosso problema, que nós focamos naquilo que é ruim. Nós esquecemos das coisas boas que Deus nos fez. Nós esquecemos das alegrias que Deus nos deu. Nós esquecemos dos livramentos que o Senhor nos deu. E focamos nas coisas ruins. E aí, por isso que nós falamos, na angústia, começa a falar: Deus não existe? Deus está no controle de tudo? Como é que isso tudo pode acontecer? Por que isso tudo veio sobre nós? Por que o Senhor permite isso tudo? Simplesmente por um motivo. Porque a palavra dele tem que se cumprir. E ainda não se cumpriu tudo. Ainda tem um pouquinho para se cumprir. Mas nós temos que ficar atentos. Porque quando a palavra se cumprir, o evangelho for pregado em todo o mundo, o soar da trombeta vai soar e ele vai vir buscar os seus. Nós temos que estar preparados, não com questionamento, mas sim com nossos pés arregados na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus conta conosco. Assim como naquele povo ali de Abacuque, assim como ele levantou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ele levantou Neemias, ele levantou Esdras, ele quer levantar você. Ele quer levantar nós, para poder pregar esse evangelho com autoridade, com graça, com justiça. E que nós venhamos fazer diferença nesses dias tão maus. Nós venhamos fazer diferença nesse mundo tão terrível. Mas que, como falei, nós fica pedindo: Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas não, ele vai dar oportunidade para que nós façamos diferença no povo tão mal onde a gente vive. Eu quero encerrar, eu quero ler para nós aqui Jeremias capítulo 29. Diz assim para nós. Jeremias 29. Versículo 11, 13, 14. Diz assim: Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-o prosperar e não lhe causar dano, plano de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim,
e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurares de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por você, declara o Senhor, e trarei vocês de volta do cativeiro. Que o Senhor estava falando ali, que um dia ia acontecer o cativeiro ia acabar, tudo ia acabar, e ele ia trazer o povo de volta para Jerusalém, assim como ele vai fazer conosco, irmão. Ele vai nos levar de volta para Jerusalém celestial. Aí Abacuque, depois que ele viu isso tudo, ouviu isso tudo de Deus, ele copiou um dos salmos mais belos que tem na Bíblia, que é a partir do versículo 17. Ele fala assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeite, não haverão do produto de alimentos na lavoura, nem ovelha no curral, nem bois no estábulos. Ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como a dos servos, faz-me andar em lugares altos, para os mestres de música, para os meus instrumentos de corda. Então, como eu falei, Abacuque, ele fez esse salmo maravilhoso, que ficou sendo falado em todo Israel, quando eles saíram do cativeiro ali. Esse salmo era um dos salmos que era para a abertura do culto do Senhor naquela época. E hoje nós temos que falar a mesma coisa que Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e não haja azeite na oliveira, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que esse mundo possa continuar essa perversidade, mesmo assim eu vou exaltar no Senhor, porque eu sei que Ele vai cumprir a palavra dEle, que está escrita na minha vida e na vida de todos os homens da terra. Por isso que eu li o Jeremias capítulo 29. Deus, Ele vai nos levar de volta para morar nas regiões celestiais, junto com Ele, ali na Jerusalém celestial. Ou seja, a Jerusalém vai vir até nós e nós vamos morar com Ele eternamente. Por quê? Porque Ele nos ama. Por quê? Porque Ele tem preparado algo maior para nós. O que os olhos não viu, o que o coração não viu, o que não subiu no coração dos homens, é que Deus tem preparado para nós. Maravilhas. Por isso que eu falo, irmão, não questione, simplesmente ore e crê que Deus está no controle de tudo. Ele te gerou para você fazer diferença nos últimos dias, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, eu passo agora a palavra para a Sula, está ali com o versículo, eu creio. Não, eu só estou mesmo ouvindo a mensagem de Abacuque, que é uma mensagem de disciplina, né? E o Senhor estava disciplinando o povo dele, e nós estamos muitas das vezes igual a Abacuque, né? Não entendendo o que Deus está fazendo, mas Deus está no controle, como sempre esteve, e nunca perdeu o controle de nada. E, na verdade, para Ele mostrar o amor dele para nós, Ele precisa disciplinar, porque amor sem disciplina é abandono. Se você ama uma pessoa e não disciplina ela e não corrige ela, não é amor. O verdadeiro amor corrige. Então, amor sem disciplina é abandono. E isso, a disciplina de Deus para conosco, é uma demonstração de que nós não estamos abandonados. Pelo contrário, nós estamos muito bem cuidados pelo nosso Deus, mesmo diante das lutas, provações que nós estamos vivendo, dias terríveis. E muitas vezes nós podemos questionar, como os profetas do passado, onde está Deus que vai deixar esse mundo chegar aonde? Esse mundo vai chegar aonde houver arrependimento. Todo esse castigo que está vindo sobre o mundo, todas essas pragas, todas essas lutas, é igualzinho nos dias de Abacuque.
é para que nós despertemos, é para que nós olhamos para o alto e sabemos que nós temos um Deus criador, mas que não quer ter nós só como criatura, mas como filhos. E por nós sermos filhos, Ele está nos corrigindo. E talvez a maneira dele de corrigir seja essas pandemias que nós temos passado, essas lutas, essa injustiça que nós temos visto no mundo. Muita injustiça, o homem fazendo justiça com as próprias mãos. Mas Deus está de braço cruzado vendo tudo isso? Não, Ele está agindo. Só que o fato de nós não estarmos ligados na palavra dele, nós achamos que Deus abandonou o mundo. Não. Essa correção é simplesmente uma demonstração de que Ele está nos disciplinando porque nos ama e está nos dando um tempo de arrependimento. E você que ouviu essa palavra nesta noite, abre o seu coração, medita nessa palavra desta noite, desse profeta, que no início ele não entendeu muito bem o que Deus estava fazendo, mas no final ele fechou o seu livro declarando que ainda que o seu filho não seja salvo, ainda que o seu marido ainda está no álcool, ainda que a sua filha ainda está na prostituição, toda a vida você vai se alegrar no Senhor, porque você sabe que Ele está no controle. O que nós precisamos é voltar a nossa vida para Ele. Nós precisamos orar mais, nós precisamos buscar mais o Senhor e depender mais dEle e nunca pensar que Ele não está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. E nada está fora do controle. É nós que estamos fora do lugar aonde nós devemos estar, dentro do propósito de Deus. O dia que a humanidade entender que ela precisa voltar para o propósito de Deus, você vai ver que tudo na sua volta está um caos, mas aos poucos Deus está colocando no lugar. Porque a primeira pessoa que precisa entrar e ver que tudo precisa ser colocado no lugar é a nossa vida. Nós queremos consertar as coisas a partir das pessoas. Não! Deus quer consertar as coisas a partir de nós. Como servos do Senhor, como esposa dentro da nossa casa, como esposo, como ovelha dentro da casa do Senhor. Nós estamos esperando que os pastores nos dêem as respostas, nos entreguem uma igreja toda perfeita para nós servirmos ao Senhor. E o nosso papel de ovelha? Eu acredito que o profeta Abacuque, ele fez isso, ele entendeu. Sabe, Deus, eu estou olhando a nação, parece que está tudo fora do lugar e o Senhor está trazendo uma nação ímpia, pior do que nós, para nos corrigir, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Eu não sei nem o que estou falando. É isso que Deus quer nesta noite falar conosco através da palavra dele, do servo do Senhor. E que você que ouviu esta palavra possa refletir com você mesmo e pedir a Deus essa visão do céu, de voltar para o lugar onde você precisa voltar, o centro da vontade de Deus. E então você vê que nada está fora do lugar. Deus está colocando as coisas no lugar no tempo dele. Deus continua no controle. Que Deus abençoe a sua vida. Esse programa Palavra Viva é um compromisso que nós temos com o Senhor de abrir a palavra de Deus e pregar a palavra, porque é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós estamos localizados na 60 da Hollis Street, servindo ao Senhor Jesus aqui, juntamente com os nossos pastores Aldemir, pastor Iracema, pastor Walterson, pastor Ariane, pastora Zena, pastor Silvio, e tantos que estão aqui nos servindo, pastora Maria, que é a nossa auxiliadora aí, que está aí compartilhando essa live conosco, uma grande evangelista do Senhor, uma gigante na fé, que tem feito diferença, espalhada a palavra de Deus. Então esse programa não é da missionária Sula e do presbítero Júlio, esse programa é do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor Jesus aos corações aflitos. Você que está sem uma igreja, procurando uma igreja para servir o Senhor e mora aqui na região de Frame, nós estamos aqui localizado bem pertinho, no centro de Framingham, 60 da Hollis Street, domingo, 9 da manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a respeito dos dons espirituais na atualidade. Domingo nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo, que muitos crentes misturam os frutos com os dons. Domingo passado nós estudamos os dons. E 10 horas, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, mas o culto começa às 9. Então, querido, se comprometa com o Senhor,
pessoalmente, como o presbítero falou, cada um vai dar conta de si. Não espere que ninguém se posicione para você se posicionar. Não espere que ninguém converta para você se converter. Levanta a mão e fala com Jesus. Começa comigo, eis-me aqui. Amém? Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Segunda-feira também nós temos oração na igreja. Templo aberto de 7 às 8 da noite. E na quarta-feira nós temos o nosso culto. 7h30 da noite começa. Nós temos tido a oportunidade de ter o culto presencial. Você que ainda está evitando vir na casa do Senhor com medo de pegar Covid. Deixa eu te falar uma coisa, você vai em tantos lugares. Se você tivesse que pegar, você já tinha pego. E Jesus não precisa colocar Covid em você para te matar. Se Ele decidir tirar sua vida nesta noite, ao olhar por você, citar o seu nome lá no caderninho escrito e Ele fazer a sua chamada, você vai com Covid e sem Covid. Então sirva ao Senhor. Para de colocar empecilhos aonde não tem empecilhos. Se levante. Deus está procurando homens e mulheres que se comprometam com a palavra dEle, que ama Jesus Cristo. É como o meu esposo disse, é nessa pandemia que Deus está conhecendo os servos de Deus fiéis a Ele. E nós possamos parar de jogar desculpa nas pessoas e falar, é eu mesmo. É comigo, é eu que preciso tomar vergonha na cara e me posicionar com o meu Jesus que morreu na cruz por mim, né? Então que Deus te abençoe, um grande abraço para você, que você possa ser muito abençoado com essa live, compartilhe essa live, envie a outros para ouvir esta palavra de poder, uma palavra que pode te livrar do fogo do inferno. Nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por este momento, né? Porque tudo que nós fazemos unicamente é pela oportunidade do dom da vida que Ele nos dá. Então nós queremos agradecer a Deus neste momento, por você que está aí do outro lado nos acompanhando nesta plataforma do Facebook, onde Deus tem usado homens e mulheres de Deus para pregar o Evangelho, e você pode ser muito abençoado compartilhando essa live e abençoando outros que precisam ouvir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos pela tua poderosa presença na nossa vida, nesse estúdio, através da vida do teu servo. Senhor, nós estamos aqui proclamando o teu ID, fazendo o teu mandamento, cumprindo, Senhor, a tua missão. A palavra não é nossa, ela é tua. E ela é poderosa porque ela vem de um Deus poderoso. E que ela possa fazer como apraz aos corações que nos ouvem nesta hora. Entra nos lares, ó Deus, que estão em conflitos. Entra, Senhor, nos casamentos que estão caminhando para um divórcio. Senhor, filhos, Senhor, com espírito de rebeldia tão terrível nesses dias. Pai querido, que o Senhor possa trazer em nosso coração e no coração do nosso ouvinte nesta hora um desejo de se aliançar com o Senhor, um desejo de se comprometer com a tua palavra, Jesus, alinhar a nossa mente com a mente de Cristo, ó Deus, para que o Senhor faça como Ele apraz na nossa vida e que nós sejamos responsáveis e que possamos fazer como, Senhor, o profeta Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Começa comigo, Jesus, que o Senhor levante um grande exército, Pai, através dessa live, através da tua palavra, das mensagens que têm sido pregadas. Levanta um exército de crentes comprometidos nesta última hora. Homens e mulheres que pregam a tua verdade, Pai, libertadora. Eu te louvo, eu te adoro e te agradeço por mais esse privilégio, essa oportunidade de estar junto com meu esposo aqui, levando o ID do Senhor. Abençoa o teu povo. Visita os lares, entra nos lares levando libertação, salvação, transformando mentes, ó Pai, e arrancando as vidas das garras de Satanás. É a nossa oração, bem certo da vitória, no nome poderoso de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe, um abraço a todos. Quinta que vem, às 7 da noite, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Fica na paz. A paz do Senhor e uma boa noite e até semana que vem, se o Senhor assim permitir.